sei se vocês sabem, mas o Brasil é o campeão, é o primeiraço, assim, ó, o primeiro lugar de todos os países do mundo com ansiedade. E as mulheres fazem, nós somos as campeãs dessa fila. A maioria né, são mulheres que são ansiosas no Brasil e a gente ganhou aí em primeiro lugar. Então, né, vamos falar desse tema, precisamos falar disso. E é um tema que eu gosto muito de falar, porque ele é muito familiar para mim, eu vou contar um pouquinho aqui para vocês. Além de eu trabalhar com isso, além de ele fazer parte, né, ser um tema que faz parte do meu trabalho, ele é um tema que faz parte da minha vida. E várias vezes na minha vida eu tive que lidar com a ansiedade. E eu acho que eu falo disso hoje também porque eu fui encontrando ferramentas, maneiras, lógico, também estudando muito sobre isso, para poder compartilhar com vocês, ajudar vocês, e a gente tentar viver um 2019, não no ranking, né, lá no topo do ranking, mas de repente um pouco mais conectados, um pouco menos ansiosos. Querida, boa noite, Marcela. Seja bem-vinda. O povo do Facebook que for entrando, vão me dando um oizinho aí também. Oi, Patrícia, boa noite, seja bem-vinda. Quero saber aí quem é ansioso, quem se considera ansioso, antes da gente começar. Dá um joinha, um coração, qualquer coisa aí para eu saber quem é que é ansioso nesse público que está me assistindo, tanto aqui no Instagram quanto aqui no Facebook. Quero saber, tá? Então, eu vou começar me apresentando. Eu sou Thaís Fiorellini, para quem não me conhece. Sou especialista em saúde, bem-estar e emagrecimento. Naturóloga, coach, trabalho com várias terapias naturais, energéticas e comportamentais também. E Marcela, Michele, Patrícia, todo mundo eu, né? Eu também me considero aí, tá, gente? Também coloco aí nessa lista. Trabalho, então, com ansiedade há muitos anos já, desde que me formei. Eu acho que esse é um tema, como eu falei, né? Além dele ser frequente na minha vida, ele é frequente nas pessoas que me procuram. As pessoas que me procuram de um modo geral, como vem buscando bem-estar, né, e saúde, elas acabam sofrendo, né, de ansiedade. Eu tenho muitas pessoas ansiosas. E essa semana, eu sou criadora do programa Como Deve Ser, e essa semana a gente está no nosso Happy Week, ao invés de Black Week, ou Black Friday, a gente está no Happy Week, que são essas sequências de lives que eu fiz uma ontem, fiz uma hoje, abri turma para o Cansei, só para ir anunciando aqui para vocês, fica aberto só até domingo, tá aqui no título do Facebook e no Instagram tá na descrição do perfil. Vocês entram lá, entram no site, vejam a grade, tá muito legal, tá muito especial mesmo, assim, as pessoas estão tendo resultados muito legais, e só por isso que eu abri uma segunda turma, porque ele é um programa dentro do Como Deve Ser também, né, que ele foi criado agora, no final do ano, porque eu tive muita demanda disso, estou exausta desse ano, socorro, e está muito especial mesmo, e para os ansiosos de plantão, ele é o tema do Cansei, tá? Então, se fizer sentido para vocês, o valor é super acessível, R$ 197,00, 12 de 19, se você quiser, 12 de 19 reais, e são 6 semanas, tem vários conteúdos muito legais, não vou perder muito nosso tempo aqui falando dele, mas na descrição do vídeo tem lá o site para vocês entrarem, acessarem, e lá tem todas as informações, inclusive para vocês fazerem inscrição, caso vocês queiram, tá bom? As inscrições só ficam abertas até domingo. Então, são essas duas coisas aí que fizeram parte dessa semana, que a gente chamou de Happy Week, Semana Feliz, ao invés de Black Week, porque a gente quer que a gente tenha uma vida cada vez mais leve, né? Então, recadinhos dados, tinha mais alguma coisa aqui? Eu acho que era isso, né? Tá. Então, lembrando de novo, Cansei só fica até domingo com as vagas abertas para inscrição. Gente, então, o Brasil, primeiro país do ranking de pessoas ansiosas, sendo as mulheres as top do ranking. Nós somos os seres mais ansiosos no Brasil, sendo o Brasil lá no topo do ranking. Então, a ansiedade é algo que a gente precisa conversar, porque no mundo que a gente vive hoje, eu não acredito num mundo sem a ansiedade, né? A não ser que a gente more lá no meio do mato, né? E não esteja numa rede social, não esteja, né? Porque hoje, realmente, assim, a gente tem uma vida muito atribulada, o nosso cérebro ele foi formado numa época onde a gente não tinha tanta informação. Então, a gente também está aprendendo a lidar com tudo isso, né? E está tendo que aprender numa velocidade muito rápida.
e nem sempre a gente suporta essa velocidade. Então, o nosso cérebro, fisicamente mesmo, a gente sente toda essa questão da ansiedade. Então, eu não consigo imaginar, assim, eu não tenho como dizer para vocês, gente, vamos ter um ano de 2009 sem ansiedade. Até porque vocês vão ver aqui durante a live que ela pode ser muito positiva, ela pode ser muito bacana, né? Desde que a gente saiba lidar com ela. A gente aprende que a ansiedade é só ruim, e é uma coisa muito ruim da qual a gente tem que sempre fugir. E, na verdade, ela pode ser positiva, né? Ela é confundida com outros sentimentos, então também é legal a gente aprender sobre isso, né? O que é ansiedade e o que é só uma expectativa. Existe aquela ansiedade de que, eu vou investir num projeto, eu vou começar um projeto, ou então, deixa eu fechar aqui para melhorar a luz. Ou eu vou viajar, né? Criança, quando a gente era criança, que a gente ia viajar, quase dormia com a mochilinha já da viagem, né? Isso é expectativa, isso não é ansiedade. Porque essa é uma ansiedade que ela é até, né, certo ponto positivo. Agora, se eu já durmo pensando em coisas negativas que podem acontecer nessa viagem, já começa a fazer todo um drama, aí realmente a gente tem uma ansiedade negativa que a gente tem que observar. Mas existem coisas por trás dessa ansiedade que, quando a gente descobre, a gente consegue não só lidar melhor com ela, como prevenir muito a ansiedade. Então, é possível, sim, viver em 2019 com menos o lado nocivo da ansiedade, tá? E é disso que a gente vai falar hoje. E é disso que eu falo sempre, né? Quem é meu cliente aí, ou já passou por algum curso meu, sabe disso. A gente fala muito disso. Quando eu falo que a ansiedade, para mim, ela é um tema também na minha vida, e eu gosto muito de falar dela, e falar dela de uma forma que todos compreendam que, assim, quem trabalha com isso não está livre de sentir isso também, né? Todos nós sentimos, gente, não tem muito como. Eu acho que o patológico é alguém que passa pela vida sem sentir ansiedade. Porque quando a gente, né, para pensar, e eu quando paro para pensar na minha vida, a gente é educado, né, para fazer tudo muito perfeito. E o ansioso, geralmente, ele tem isso, né? Tudo tem que ser muito perfeito, muito impecável, não pode errar, sempre se exigindo demais, né? E eu tenho muito esse perfil, hoje muito menos, mas tenho esse perfil. Então, a ansiedade fez parte da minha vida, já lidei com crises de ansiedade também, e fui desenvolvendo, né, e aprendendo técnicas, ferramentas e maneiras de lidar com ela, e é por isso que eu falo dela com propriedade mesmo, assim, né? É algo que faz parte dos meus cuidados diários. Por isso que eu falo que é possível, tá? A gente ter menos ansiedade, né? Oi, Zezé, boa noite. Olá, tem um número aqui, 30, alguma coisa. Olá, boa noite. Muito bom, gente. Então, por isso que eu falo disso, né? E envolve uma série de coisas. Então, se a gente tirar a teoria médica, né, que nos enquadra como nós ansiosos, né, dentro de algo ruim, dentro de algo nocivo, se a gente tirar essa parte, a gente entende a ansiedade, também ela pode ser vista, né, como um mecanismo de defesa natural do nosso corpo, que só está sinalizando ali que a gente precisa rever a forma como a gente vem escolhendo viver. Olha que legal isso. Se a gente sair, né, da parte do diagnóstico da ansiedade, de ter que tomar medicamentos e tudo mais, que eu sei que muitas pessoas chegam a esse ponto e precisam realmente dessa ajuda, se a gente não esperar chegar nesse ponto, né, mas a gente começar a identificar que, de repente, é só meu corpo sinalizando que tem alguma coisa errada nas minhas escolhas, que o jeito que eu estou vivendo não tá me satisfazendo, que, de repente, a minha mente está esperando algo para a minha vida que eu não estou praticando, né? Ou eu estou numa expectativa muito elevada para alguma coisa e, de repente, isso está me deixando ansioso também, né? Se a gente entende que isso é só uma manifestação natural como a febre, né? Quando a gente pensa na febre, a febre, ela é uma reação natural do nosso sistema imunológico. A febre vai lá e diz, oi, tem algo errado aqui, pim, 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 acendemos um farol, né? A ansiedade é a febre do sistema nervoso. Olha que mais fácil que fica, né? É ali mostrando, cara, ó, tem alguma coisa errada aí. Suas escolhas, tem alguma coisa errada nas suas escolhas, tá exigente demais, tá acontecendo alguma coisa, né? Então, se a gente começa a tratar a ansiedade por esse lado, fica mais fácil. A gente não se enquadra nessa coisa, nossa, estou fora do eixo, não posso sentir isso. Porque nós somos seres que, dentro da história, né, nós somos muito reprimidos emocionalmente. Aí não pode falar, né, que eu tô com medo, não pode falar que tá triste, não pode falar que, não pode mostrar as fragilidades. Então, a gente vive hoje numa era de redes sociais, onde a fragilidade, ela é quase não é mostrada, né?
na maior parte dos casos, não são mostradas. Acho que a gente está vivendo uma transição aí para a fragilidade ser algo legal, né? A vulnerabilidade ser algo legal. Mas é tudo muito difícil para a gente. Então, a gente vê fotos maravilhosas, pessoas viajando, e a gente está o tempo inteiro querendo, achando que o que a gente está fazendo está errado. Porque está todo mundo ganhando dinheiro, está todo mundo fazendo uma coisa, e eu não estou, né? Então, essa fase que a gente está vivendo de, eu acho que estar mais consciente, né? Que a gente reprime as nossas emoções, que a gente reprime o nosso medo, que a gente reprime a nossa insegurança, e não verbaliza isso, porque isso é sinal de fraqueza. A gente vem historicamente reprimindo isso. Né? E essa repressão é que exatamente causa a ansiedade também, porque é um monte de são várias emoções ali inflamando, né, infeccionando, como a febre vem para anunciar que tem uma infecção ali, a ansiedade vem para, escuta, tá demais ali, vamos ter que limpar isso aí, tem alguma coisa muito errada acontecendo, né? E a gente precisa começar a enxergar a ansiedade por esse ângulo, para que a gente, quando ela começar a dar um sinal ali para nós, a gente não espere, né, a febre emocional chegar nos 40 graus, a gente ter que ir para o medicamento, a gente ter que fazer uma intervenção, às vezes, muito mais, como eu diria, muito mais, não sei se invasiva seria a palavra, mas às vezes muito mais drásticas. É possível a gente aprender a lidar, organizar essas emoções, né? Fazer pequenas mudanças que dá para ir fazendo ali naquele momento e entender que se a ansiedade pipocou ali é porque esse padrão existe na minha vida e eu preciso enxergar esses padrões. Que crenças são essas que me fazem chegar a esse ponto? Que ideais são esses que me fazem chegar a esse ponto, né? E para a gente poder ir prevenindo. Eu acho que a ansiedade, ela não é evitada, ela é prevenida. Quando ela está acontecendo, a gente tem ferramentas para lidar com ela, mas o melhor dos mundos é que a gente consiga lidar com o que causa essa ansiedade, né? Que para cada um se manifesta de uma forma. Tem gente que tem tremedeira, tem gente que sua frio, tem gente que tem batimento cardíaco acelera, né? Tem gente que tem tudo isso, tem gente que não dorme, tem insônia, tem gente que rói a unha, tem gente que cai cabelo, tem gente que fica doente, por aí vai, né? E eu queria até falar aqui dos perfis para ver se vocês se identificam. Eu queria que vocês dissessem aqui para mim nos comentários se vocês se identificam com esses perfis, tá? Então, perfis do ansioso. Eu até escrevi aqui para que eu não cometesse o erro de esquecer nenhum aqui, tá? Então, vamos lá. Pessoas orientadas para o futuro, para realizar ou evitar. Porque a gente acha que é sempre, o ansioso é sempre aquele que quer realizar o que eu vou fazer no futuro. No futuro. Não é só isso. Às vezes, primeiro que às vezes o futuro é daqui uma hora, ou às vezes o futuro é a próxima coisa que eu vou fazer. É como se eu estivesse aqui falando com vocês, pensando no que eu preciso fazer depois. Isso já é ansiedade, tá? Não é um futuro muito longo. Às vezes é um futuro muito próximo. Ou não estar mesmo no presente, né? Ou também evitar, porque a gente acha que sempre é só produzir no futuro, ou realizar. Mas às vezes também é evitar. O ansioso, ele não quer sofrer, né? Então a gente fica sempre evitando riscos de cair nesse sofrimento, que pode ser uma exposição, porque, meu Deus, eu vou errar, não posso. Pode ser um risco de sentir algum desconforto, então eu evito esse desconforto, eu evito esse risco e fico ansioso só de pensar que eu vou ter que sofrer esse risco. Esse é o primeiro perfil, tá? Me digam se vocês se identificam com esse. Pessoas orientadas para o futuro, para realizar ou evitar coisas que ainda nem aconteceram, tá? Pessoas extremamente perfeccionistas. Assim, o ansioso, ele quase que necessariamente é perfeccionista. Mente sempre no futuro, mas sempre de uma forma perfeita. Então, eu já sei o que eu vou fazer no futuro e tem que ser perfeita. Tem que ser sempre uma expectativa extremamente elevada. As coisas têm que acontecer como a minha mente imagina que tem que acontecer. E não com essa fluidez e vulnerabilidade que é a vida, porque a vida é vulnerável, né? A gente pode até planejar algo lá para 2019, mas a vida é vulnerável. Pode acontecer alguma coisa e eu não conseguir realizar isso. O ansioso já sofre, né, por antecipação, como a gente já fala mesmo, porque as coisas precisam sair desse jeito que a minha mente acha que tem que sair. Sempre muito perfeito. São também muito controladores, né? A gente não pode perder o controle. É aquela coisa do eu estou evitando o risco porque o risco me faz perder o controle da perfeição, das minhas emoções, seja lá do que for.
E aí eu, então, evito o risco, né? Porque a gente tenta controlar o tempo todo. A ansiedade se a gente for pensar na energia, né, na parte energética, é esse descontrole da energia. Por isso que algumas pessoas têm alguns tremores, né, como se fosse uma descarga de energia. A gente não consegue controlar. E na ansiedade a gente não consegue controlar. Quem tem crise de ansiedade já teve ou conhece alguém que tem, não tem controle aquela sensação, né? O que tem é você ir se acalmando, mas não tem muito controle, né? Uma conduta também de evitação de risco, como eu falei ali em cima, né? Eu fujo de tudo que me tira do controle, de tudo que pode me mostrar para as pessoas. Por exemplo, eu fui uma criança que jamais foi a lives. Eu vejo essas crianças hoje em dia que são youtubers já, né? E eu fico lembrando da minha infância. Gente, eu era muito tímida, eu jamais faria lives, né? Porque eu corro risco. E quando eu estou aqui agora, por exemplo, eu estou aqui correndo risco, né? De ser julgada, correndo risco de falar besteira, correndo risco de mostrar a minha ansiedade ou qualquer coisa, né? A gente está vulnerável quando a gente está exposto. E o ansioso não gosta de estar exposto. A gente evita essa exposição, né? E o último perfil que eu coloquei aqui, mas né, daria para falar várias coisas, essa repressão. A gente tende a reprimir as emoções, porque como a gente não quer mostrar o nosso lado que a gente julga feio, a gente reprime essas emoções e elas inflamam, infeccionam e viram a febre do sistema nervoso, que é a ansiedade, tá? Eu estou aqui fazendo esse paralelo, essa metáfora, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Mas essa repressão ela é muito ruim. Então, uma dica que eu sempre dou para os meus clientes e atuo na minha vida, sempre que eu preciso, é ter um caderno para a gente escrever o que a gente sente. Porque quando a gente não escreve, né, o que a gente sente, a gente tende a não dizer também. E aí reprimir. E aquilo fica ali dentro de nós. E a gente pode até falar em voz alta, às vezes. Estou sozinha em casa, vou aqui falar em voz alta, como se eu estivesse com alguém, né? Com alguém que eu gostaria de dizer alguma coisa e vou dizer em voz alta. Também é uma ideia, escrever uma carta, né? Mas colocar essas emoções para fora. E 2019, né? Porque é o tema daqui. Como é que eu vivo 2019 sem ansiedade? Que é o que todo mundo veio fazer aqui, quem sabia já da live, né? Como é que eu faço em 2019? A primeira coisa que a gente tem que entender é que aquela nossa listinha, né, de fim de ano, e que eu trabalho muito no Cansei com eles, de uma forma consciente, para que essa lista não se torne uma ansiedade, não venha a ser uma ansiedade, né? A gente precisa fazer essa lista com objetivos, com metas confortáveis para nós. Ai, Thaís, mas tudo é possível. Eu acredito muito nisso e eu defendo demais isso, de que tudo é possível. A gente pode realmente, se a gente usar toda a nossa potência, a gente pode conquistar qualquer coisa, mas tem que ser confortável. Porque às vezes eu quero alguma coisa que até é possível, mas não é confortável para mim só de pensar no tanto de coisa que eu vou ter que fazer, ou da maneira que eu vou ter que fazer, ou para ser perfeito. A gente já entra na ansiedade aí, né? Então tem que ser confortável, tem que ser um teto para mim, assim, de eu atingir isso de uma forma confortável. Sai do nível do possível, percebe? Sai do campo do possível. Possível é. Só que precisa ser confortável. Então, por exemplo, se você quer emagrecer, não coloque 10 quilos, né? Coloque ali mês a mês, 1 quilo por mês, sei lá, alguma coisa que seja confortável para você. Porque a nossa tendência também, enquanto ansiosos, é máximo, do máximo e da perfeição e de tudo mais. Não, coloca coisas que sejam confortáveis, possíveis, porém, dentro de um ajuste, né, de atuar de uma forma confortável. Primeira coisa, né? Segunda coisa é parar de reprimir as emoções. Tem um caderno, diga as coisas que você sente, porque ao longo do ano você vai ter problemas. Só não tem problema quem está embaixo da terra, tá? E o que são problemas? São só situações das quais a gente é incompetente ainda em lidar com aquilo. Porque, de repente, são coisas novas, de repente, são coisas que ainda se repetem porque eu ainda não aprendi, né? Isso não quer dizer que são problemas. A gente pode, inclusive, trocar a palavra problema por desafio, né? Porque problema, na verdade, é só algo que eu não sei ainda fazer. Só isso. Eu posso aprender, né? Então, isso vai acontecer ao longo do ano. Vão acontecer coisas que eu não sei como lidar ainda, que eu ainda estou aprendendo, que eu ainda não aprendi, né? E
que eu vou fazer com isso? Eu vou reprimir todo o meu medo, né? Ou eu vou assumir que, cara, eu tô com muito medo, eu tô paralisada de medo, né, dessa situação, não sei como lidar com ela. O ansioso, se ele souber fazer isso, né, enquanto a coisa está acontecendo, e não quando a ansiedade já chegou, ele diminui demais essa energia da ansiedade. E realmente a gente não entra na ansiedade, né, desde que eu expresse. Ah, alguém falou alguma coisa para mim que eu não gostei. Eu vou dizer, eu não preciso ser grossa, não preciso ser ignorante, porque isso já é outro extremo, né? Mas eu posso dizer, olha, não gostei, eu acho que a gente podia, de repente, começar de novo, vou voltar e a gente começa de novo essa conversa, né? Algo desse tipo. Os nãos que a gente não diz, né? Mas diz muitos nãos para nós. Então, comece a verbalizar o que você sente. Ah, eu não consigo ainda, Thaís, então tem um caderno, tá? Tem um caderno onde você vai expressar tudo que você sente e não consegue falar. Isso é uma outra dica aí para você ter também durante o ano. Lembrar sempre de não criar tanta expectativa ou expectativas muito elevadas, né? Esteja consciente disso. E algumas coisas que podem causar ansiedade em você em 2019. Primeiro, você não conseguir cumprir isso aí. Isso é possível? Super possível. Né? Quantas metas a gente não coloca que às vezes a gente até muda, porque aquilo nem era mais importante, né? Então pode te causar frustração. Outra coisa que pode acontecer aí te causar ansiedade. As coisas não saírem como você imaginou. Isso para o seu é a morte, que precisa sair exatamente como ele queria. E isso é possível acontecer? Sim, gente, porque as coisas, por mais que elas saiam parecidas com aquilo que a gente vislumbrou, nunca vai ser exatamente aquilo que a gente pensou, né? Então isso é super possível de acontecer. Tá aqui um buraco de ansiedade aí que você pode cair. Sentir medo, tristeza. É possível sentir isso em 2019? Sim! Sim! Né? Não vai estourar champanhe, soltar fogos e, nossa, não queria nunca mais ter tristeza. Não, as coisas vão acontecer, sabe por quê? Tristeza faz parte, o medo faz parte, e o que a gente precisa fazer é aprender a lidar com eles, e não reprimir, tá? Sentir que você poderia ter feito algo melhor? Com certeza, a gente sempre pode fazer melhor, né? Mas se a gente não reconhecer também que a gente deu o nosso melhor naquele momento, e que foi o melhor que a gente podia dar, fica muito difícil, né, gente? Por isso que o ansioso sofre tanto, né? Porque sempre pode ser melhor. Sempre a expectativa muito elevada. E você trair alguma necessidade sua, que também é possível. Às vezes a gente tem algumas necessidades que não são atendidas, ou porque a gente não respeitou, né? E disse sim, querendo dizer não, ou ao contrário. Ou porque alguém não fez algo que você achava que a pessoa tinha que fazer. Então, ali também teve algo que não foi, uma necessidade que não foi atendida. Como é que eu lido com isso? Digo, né? Eu tenho uma cliente que a gente está trabalhando isso. Eu digo, olha, foi muito legal estar com você, mas sim, parece que faltou alguma coisa. É expressar. Gente, o ansioso precisa aprender a expressar antes de cair na crise, tá? E aqui são alguns exemplos só, né? Então, vamos entrar no campo das dicas. Lembrando que no Cansei 2018 tem uma aula exclusiva só sobre ansiedade, onde eu ensino várias técnicas sobre isso e várias outras dicas. Então, aqui eu vou dar uma dica, assim como estou falando sobre ansiedade, que eu ficaria horas falando, tem muita coisa para falar, em alguns minutinhos para poder inspirar vocês, a ajudar vocês a lidarem melhor com a ansiedade de vocês já em 2018 e prevenir isso em 2019, tá? Então, vamos fazer aqui uma recapitulagem, tá? Primeiro, uma recapitulação. Primeiro, somos um país top ranking de ansiedade, sendo as mulheres as mais ansiosas. Segunda coisa, vamos tirar esse rótulo de que o ansioso é uma doença que a gente tem que cuidar e a gente tem que... Tira um pouco esse olhar, que é importante sim a gente olhar para isso, mas vamos tirar um pouco isso e entender a ansiedade como uma febre do sistema nervoso. A gente tem a febre do sistema imunológico, que mostra que tem algo errado no nosso corpo. A ansiedade é uma febre do sistema nervoso que mostra que tem alguma coisa errada nas nossas escolhas, tá? Perfil do ansioso, os básicos. Está sempre no futuro, e às vezes o futuro é daqui 10 minutos, nem precisa ser um futuro daqui 20 anos, mas um futuro daqui 10 minutos. Sempre perfeccionista, sempre com uma ideia muito elevada do que tem que ser, e tem que ser exatamente daquele jeito, não for daquele jeito, lá. Então está sempre sofrendo com isso, porque precisa sempre evitar o quê? O risco. O risco das coisas darem errado. O ansioso não consegue lidar com a ideia, né,
de que pode dar errado. Oi, Lani, querida! Boa noite! A gente não, o ansioso ele não consegue lidar com essa ideia, então esse é um outro perfil. Deixa eu ver se faltou mais alguma coisa aqui, que eu não falei de perfil. E controladores, precisam sempre controlar tudo, inclusive as emoções, e por isso reprimem as emoções, porque não podem mostrar que estão tristes ou qualquer outra coisa, né? Então, vamos sofrer em 2019 questões que podem colocar isso tudo à prova, né? Coisas que não vão sair do jeito que a gente queria, a lista que a gente fez no final do ano, que de repente não saiu do jeito que a gente queria, aquilo que eu falei que eu ia fazer e de repente eu achei que eu poderia ter feito melhor, isso tudo vai acontecer, gente, né? Emoções negativas, vamos sentir, e como lidar com isso. Então, vamos para as nossas dicas. Então, quem tiver papel e caneta aí, por favor, anote. A primeira dica que eu vou dar, que eu acho que é assim, eu ensino para os meus clientes, eu faço, e é algo assim extremamente libertador, tanto para a prevenção quanto para o momento da ansiedade. Eu esses dias assisti a entrevista da Gisele Bündchen, não sei se fala assim, nunca sei se eu falo certo isso aí, com o Pedro Bial, e ela falou de episódios de ansiedade, de crises de pânico, e que o que ajudou muito ela na época, que foi diagnosticada, né, como ansioso, porque hoje em dia todo mundo, se for psiquiatra, acaba sendo, ou assim, ou depressão, né, ou qualquer coisa. E ela tratou isso com yoga e inspiração, e meditação, né? São três coisas assim que eu já indico de cara, são três coisas que eu pratico, que para mim é assim, como tomar água, tá? Mas eu vou ensinar para vocês a respiração, que é o pranayama, para o yoga, né? Eles chamam de pranayama. E a gente vai fazer um pranayama, então, para a ansiedade. Eu vou ensinar vocês a fazerem e vocês vão fazer depois. Para ficar fácil para vocês, vocês vão colocar o dedo indicador e o dedo médio na testa aqui, ó, bem no terceiro olho, tá? Vão usar o dedão para tampar a narina esquerda. Espero que aqui o povo do Facebook também esteja vendo. Vão tampar a narina esquerda e vão inspirar pela... Desculpa, vão tampar a direita e vão respirar pela esquerda. Aí vocês vêm com o dedo anelar, tampam a esquerda e soltam pela direita. Inspira de novo pela direita, prende a direita e solta pela esquerda. Inspira. Vocês vão invertendo, tá? O que é esse inverter? Vocês vão ver, ó, eu acabei só de mostrar para vocês e já deu uma oxigenada, já dá uma boa, uma acalmada já também. Vocês vão fazer vários ciclos, tá? Vocês podem fazer ciclos de 4, pausa, faz mais ciclos de 4. Vocês podem fazer a hora que vocês acordam, vocês podem fazer ao longo do dia, se o dia estiver muito corrido. Vai lá, bota o dedo indicador aqui, no meio, tampa sempre a narina direita, começa com a esquerda, inspira, tampa, inspira, inspira, tampa, inspira pela outra. Façam isso. Quem tiver crise de ansiedade, quem estiver assistindo isso, tiver crise de ansiedade, na hora da crise, é quase que um ansiolítico. É um ansiolítico, tá? Os estudos já, assim, já indicam, né? Os especialistas já indicam, os estudos já comprovam tanto baixa do batimento cardíaco, quanto uma baixa também do sistema nervoso. Então, a gente precisa equilibra, né, o sistema nervoso. Então, é algo que, se você não for ansioso, também se você fizer, você vai ter benefícios maravilhosos. Você pode reservar 5 minutinhos por dia, o que for melhor para você, tá? Segunda dica, muito importante, tenha um caderno de emoções, onde você vai expressar o que não pode ser dito. Ah, não estou conseguindo lidar com isso, escreve. Estou sentindo assim, assado, blá, 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 blá. Tenha um caderno, durante o ano, tá? Faça uma coisa de cada vez. O ansioso faz 15 coisas ao mesmo tempo. Faça uma coisa de cada vez. Eu estou aqui na live agora. O máximo que eu vou fazer é tomar água. Eu não vou fazer mais nada. O máximo que... E eu percebo que quando eu começo a ler os comentários, já é um monte de coisa para fazer. Então, fiquem atentos aí de fazer uma coisa de cada vez. Reduzam rede social. Para isso é possível? Tem de ser.
tá? Eu sei, eu trabalho com isso, também trabalho nas redes e eu tento ajustar, eu tento desligar, tem horário de desligar, tem horário para começar, tentar não comer com o celular, né? Porque senão a gente almoça com o celular, toma café com o celular, tá conversando com alguém no celular. Hoje em dia, eu tento até, quando eu saio, né? Nem tiro da bolsa, porque a gente tira da bolsa, põe em cima da mesa, não há nem menor necessidade, né? Então, desliga o Wi-Fi, coloca um time por dia, porque esse excesso de informação para o ansioso é péssimo, tá? Para o ano que vem, também, isso tudo para o ano que vem, agora já podem começar a praticar, mas meditem, comecem a meditar, nem que seja 5 minutos por dia, maravilhoso. E, gente, cuidem do planejamento de vocês ao longo do ano. Porque se esse planejamento for algo que exija de você uma perfeição muito impecável, que a gente sabe que, puta, é muito difícil que algo não dê erradinho ali, né? Uma dor de barriga no dia, que a gente não sabe. Tenta colocar esse planejamento confortável. Já falei, possível tudo é possível, mas tem que ser confortável. Não coloquem algo numa perfeição surreal, difícil de ser digerida, administrada ao longo do ano, né? Então, faça uma lista de metas para o ano confortável, tá? Eu acho que isso é o mais importante, assim. Então, e cuide da alimentação, tá? Porque a alimentação, alimentos muito industrializados, cafeína e chocolate, a gente já sabe, né? Que acabam ativando mais. No meu caso, por exemplo, o café, até me dá mais foco, né? Mas também não posso tomar muito. E chocolate também, mas eu também nem curto muito, assim. Gosto, mas não é algo que eu preciso de chocolate. Mas alimentos industrializados, toda essa porcaria que a gente come hoje, né, tão antinatural, não ajuda, não só quando a gente fala que engorda, isso, aquilo, não é isso não, tá? No nosso cérebro mesmo, a captação de neurotransmissores, as coisas que tem que acontecer lá para que a ansiedade seja diminuída, não acontece com esse tipo de alimento. Então, a gente também tem que cuidar da alimentação. Às vezes a gente fala, nossa, eu tô ansioso, eu preciso ir num psicólogo e tal, num terapeuta. Sim, também tem que cuidar da alimentação. Se puder, na nutricionista, excelente, tá? Movimente seu corpo, libere os sentimentos negativos, perdoe-se, tudo isso é importante para que vocês em 2019 tenham um ano melhor. Então, respirem, tenham um caderno de anotações, reduzam redes sociais, expressem o que vocês estão sentindo, liberem os sentimentos, se perdoem e façam um planejamento em 2019, se programem. Eu acho que a minha maior meta em 2019 é pegar mais leve comigo, né? É colocar dentro dos meus objetivos que é importante se ter coisas confortáveis, maneiras confortáveis de chegar lá, né? Para que a gente não sofra com isso. Eu acho que esse é o grande X, né? Para a gente ter um ano não sem ansiedade, mas prevenido dessa ansiedade, né? E entendendo que quando ela chega para me ensinar alguma coisa. Ela chega como um aviso de que eu preciso enxergar na minha vida onde é que eu estou reprimindo emoções, onde é que eu estou não sendo leal a mim, sabe? As minhas necessidades, onde é que eu estou perfeccionista demais, onde é que eu estou? Se a gente fizer essas perguntas quando ela chegar, a gente também consegue recalcular a rota e ter um ano melhor, tá? Espero que isso tudo tenha feito sentido para vocês. Me digam aqui, adorei as dicas, obrigada. Que bom, querida. Me digam aqui nos comentários se fez sentido para vocês, se vocês são ansiosos e tiveram aí algum insight, alguma conclusão, me digam aqui, tá? Que eu vou querer saber. Vocês estão assistindo essa live depois, também escrevam aqui para me contar. Me digam se fez sentido, se ajudou, espero ter ajudado, espero ter inspirado. Lembro de novo vocês que o Cansei 2018 as inscrições ficam abertas só até domingo, tá, gente? E sério, R$197 ou 12, ou 12 vezes de R$19, ou seja, é possível que R$19 a gente não compra nem um lanche mais, né? Não consegue comer um lanche de R$19. Você, sei lá, na padaria, põe uma chapa, né? Por mês. Mas com aulas super legais, com aulas muito bacanas. A gente, nas 3 primeiras aulas, faz só o detox de 2018, né? E que a gente descobre, na verdade, que a gente está fazendo detox da vida,
porque a gente só vem repetindo o padrão há anos, né? Eu tenho uma aluna lá que fala, nossa, eu descobri que eu estou cansada desde 2013, não é 2018. E também, depois, nas últimas 3 aulas, a gente vai falar sobre 2019, sobre como programar, né? Fora os bônus de como meditar, aula de ansiedade, de uma aula exclusiva de ansiedade, de exercício, enfim, tá muito legal, tá? Sou super suspeita, mas tá muito legal. E como essa é a última live, vou aproveitar para falar disso. Deixei o site aqui no título aqui no Facebook, no título da live. E no Instagram tá na descrição do perfil, lá na tal da bio, que você entra lá na minha carinha, tem lá o que eu faço e tudo mais, e embaixo tem um site, vocês podem entrar e acessar por lá. Se não conseguirem, me deixem um recado aqui em box que eu mando para vocês o site, tá bom? Deixa eu ler aqui. Helena adorei as dicas, obrigada, que bom, querida. Miriam Confeitaria, que adorei, fez todo sentido, sim, que bom, querida, espero que você vocês usem todas essas dicas e cuidem-se, cuidem-se. A ansiedade, ela é boa também quando a gente consegue enxergar ela só como um alerta, como um aviso, né? Ela pode ser nossa amiga. A nossa amiga, vai por mim, tá? Obrigada também, gente. Gratidão por quem ficou aqui comigo até o final, por quem passou aqui. Alice Rômulo, boa noite, querida. Chegou no fim, mas volta e assiste, porque tem muita coisa boa aqui. Anota, tem um caderninho para você anotar as coisas. Se ficar qualquer dúvida, deixa aqui para mim. Tá bom? Você aqui também no Instagram, que tá vendo depois, deixa aqui as dúvidas, tá? Gratidão por ficarem comigo até o fim. E vamos ter um ano de 2019 menos ansioso. Espero ver vocês em breve. E a gente se vê por aqui, tá? Um beijo aqui. Michele, obrigada também, querida. Um beijo bem grande. Tchau, gente. Boa noite.